Depois eu vou apagar. Ok, gente, boa noite a todos. Boa noite os internautas também, né? É internauta, não é isso? E desculpe um pouco o horário. A gente estamos desde sexta-feira numa correria. Tantas coisas aconteceram e hoje temos amigos aqui, irmãos, enfim, eu não vou todos, já são todos conhecidos e eu sei que tem gente também ouvindo pela internet e graças a Deus já tivemos uma boa comida agora. Esse foi um dos motivos do nosso atraso, né? Obrigado aí realmente foi a comida muito boa, o estrogonofe. Mas antes da gente começar, que bom que as crianças deu uma calma agora, né? Calmaria. Até começar a aula, porque você vai começar a ouvir bom lá em cima. Eu e a Liliana, a gente nem sabe o que é. Não sabe nem o que é isso. É aqui dos anos do Senhor. Vamos acalmar realmente. A gente tem muitas coisas para fazer essa noite. E eu ganhei um DVD. Foi uma convenção esse fim de semana, sexta, sábado e domingo. Passei de manhã, de tarde, fora os aniversários. Né? Foi realmente uma coisa, falta de tempo mesmo. Mas eu fui numa convenção muito interessante com o pastor Gary Oates. Ele é muito conhecido no Brasil, que ele frequenta lá alguns lugares no Brasil, já foi 27 vezes. E eu conversei muito com ele nos intervalos da coisa. O pastor Miguel teve um dia também, foi tremendo. E o resultado disso é a gente vai, com o tempo, conversar. Nós estamos numa sequência de aula. E eu ganhei uma das coisas incríveis dessa convenção, foi que tinha um irmão lá, que ele chama-se o flautista, não sei o quê. Ele me deu isso aqui. Quando eu vi ele tocando na convenção, eu nunca vi ninguém, eu já tinha ouvido falar que tinha um baterista inspirado, que toca e tal, a unção de Deus caía. Mas esse homem, realmente, eu fiquei impressionado e ele me deu o DVD. Então eu botei aqui agora, para a gente orar e pedir ao Espírito Santo que ele faça nessa noite o que tem que ser feito. Não é verdade? Aliás, antes da gente orar também, eu quero dizer o seguinte... Foi uma noite memorável ontem na igreja do pastor Miguel. Quem esteve lá, quem não teve, quem assistiu pela internet, realmente foi um mover de Deus que começou, aliás, com a Liliane, a esposa dele, que sentiu de Deus. Enfim, foi uma palavra, maravilhoso. Quem quiser acessar, não é? É no Facebook. Eu não sei se eu consegui gravar, mas eu vou tentar jogar. Quem não viu, não gravou. Acho que não gravou. Então vamos fazer outro culto desse, viu? Porque, olha, realmente, quem ouviu pela internet... Quem não foi, perdeu. Realmente foi um... Aliás, isso é cumprimento de uma palavra profética que Deus tem nos dado, que de tempos em tempos Deus ia fazer minis avivamentos pessoais e dentro do corpo de Cristo. Então aguarde, porque as coisas de Deus estão se cumprindo. Eu tenho muita coisa para falar a respeito disso, mas vamos por ordem, por etapa. E quem quiser, no próximo domingo, entre em contato com a gente, comigo, para você saber o endereço, e-mail, como chega lá. Nós estamos frequentando lá também, junto com o pastor Miguel, e temos um encontro aqui, e também Facebook. E quem quiser entrar em contato com a gente, algumas pessoas estão pedindo, para respeito da palavra profética e outros estudos também, manda um e-mail para mim, juliolimanogheira@hotmail.com. juliolimanogheira@hotmail.com. Isso é provisório, eu não ia falar não, mas eu vou falar hoje só por alto. O nosso site, o site da missão já está 95% pronto, né? O Bruno olhou assim, né? Já está pronto e falta só alguns detalhes e ali no site, eu já vi o site, o pastor, não adianta que você não sabe qual é o site, então ninguém vai acessar agora. Que quem é jovem. Não, é jovem, ninguém é hacker espiritual para entrar vai saber. Fala www. Então, brevemente, quem sabe até a próxima semana, e eu quero agradecer isso pessoalmente, que o pastor Euler está lá, pastor nosso da missão, foi ele quem me surpreendeu,
com um e-mail, digo, olha, entre no site tal, e estava lá praticamente tudo pronto. Eu mandei o material para ele, não sabia o que queria fazer isso. Então, glória a Deus, realmente ficou maravilhoso. E nós vamos ter, vocês vão ter acesso a tudo, como qualquer site, tá? Mas vamos deixar isso para a próxima semana. E o último recado, eu sei que a hora passa, mas... As crianças estão até quietas, né? Não sei o que houve, não. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho prometido para vocês a respeito de uma visão profética, um sonho profético. As palavras de Deus têm nos dado, mas dessa vez veio numa visão em sonho. E eu tô, depois disso, não estou enrolando, não. Eu gosto, não, de jeito nenhum. Eu gosto de, Deus me deu a interpretação da visão, mas eu gosto sempre, não sei quem já está acostumado com a gente, é basear na Bíblia. Cada passo, e finalmente eu fechei essa semana, eu ainda não digitei no computador, porque depois as pessoas vão querer receber, mas na próxima segunda-feira, com criança, sem criança... Não dá uma palhinha, não tem palhinha. Não está aqui, próxima segunda. Pois é, o Bruno vai assistir ao vivo lá da Califórnia, eu sei que alguns viajam, Ronaldo está viajando também. Enfim, olha, eu digo para vocês, com quase 40 anos de ministério, Deus está num mover diferente, essa aqui é a verdade. E o mover é de Deus, não é a pessoa, não sou eu, não, é Deus que faz. Então, eu digo, vale a pena, na próxima segunda-feira, vamos começar às 8h25, 8h30, e vamos ficar só nisso. Vai ser tremendo, mudou a minha vida, e eu estou numa grande expectativa de fé para o cumprimento disso, e essa palavra, essa visão é para todo mundo que vai ouvir, tá? Quem está na internet, quem não está, enfim... Tá? Então, fique nessa expectativa e vamos... Eu acho que até a palavra do que a gente tem falado é uma preparação para isso. Então, vamos orar agora. Bota a mão no seu coração. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai completar aquilo que precisa ser feito. Amém? Amém. Ó Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o único que é digno de louvor, de adoração, da nossa declaração de amor a Ti, ó Deus, por tantas coisas que o Senhor tem feito, principalmente nesses últimos dias, por que não dizer, neste ano de 2012, nós temos certeza, ó Deus, que já tem sido um ano abundante, mas será muito mais ainda. Amém. Porque a cada dia, a cada minuto, ó Deus, sim, nós estamos vendo o Teu mover, estamos vendo os sinais e os prodígios acontecerem. Seja aqui, ó Deus, seja pela internet, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está agora entrando também na casa de cada ouvinte, de cada internauta, enfim, de cada irmão, de cada pessoa que está nos ouvindo. Que na verdade não é a nós, mas é o Teu Espírito. Por isso, ó Deus, eu já te honro, eu te glorifico, ó Deus, sim, pelos resultados daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, ó Deus, de coração. E que nós sejamos ricamente abençoados nesta noite com essa aula, mas estamos na expectativa, Senhor, da próxima semana, porque eu sei que o Senhor há de fazer muito mais. Amém. Em nome de Jesus, e quem ama o Senhor Jesus, acima de tudo, diz amém. Amém. E amém. E amém. Muito bem. Deixa eu ver como é que desliga isso. Está aqui, pronto. Eu tenho um desses, só que é violino com teclado. Esses são violino, aqui diz. Eu entrei no site dele, eu vou comprar os outros. Tem violino. Para orar é muito bom. Harpa, violoncelo e violino e flauta. Ele faz os instrumentos. 15 tipos de flauta diferentes. Não é só flauta transversa, nem flauta assim. É uma flauta desse tamaninho que parece um saxofone. Ele faz tudo isso e pega muita dos bambus lá no Brasil, no Amazonas. Um irmão de Deus. Maravilhoso, realmente. Bom,
Desculpe quem está pegando bonde andando, mas nós estamos numa sequência já há quase 2 meses. A série da nossa aula, embora eu sempre faça uma divergência para provar o que eu estou falando, entendeu? Nós estamos... Qual é o tema da nossa aula? Peraí, eu comprei até caneta nova, porque o meu neto acaba com tudo. Meus netos acabam a aula e eles até me arranharam o quadro aqui, mas tudo bem, eu tive que comprar hoje aqui. A série Deus contagem de Como Deus conta o nosso tempo, né? Eu aproveitei aquela oração de Moisés no Salmo, quando ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias ou tempo. Eu já mostrei aqui para vocês que Deus tem uma maneira muito específica. Eu mostrei até com datas na Bíblia. Algumas pessoas ficaram impressionadas, porque nem todos os dias da nossa vida são contados diante de Deus. Nem tudo, mesmo, principalmente antes de nós nos convertermos, nada conta. O novo nascimento começa a contagem de Deus, porque tudo vai ser julgado no tribunal de Cristo. É tanta coisa que não dá para resumir tudo agora. Mas mesmo depois que você se converteu, nem todos os dias, nem todos os momentos da sua vida estão sendo contabilizados diante de Deus. Eu provei isso até biblicamente, pelas gerações e tal, ainda tem muito mais. Porque tem dias que a gente está na carne e faz coisas, você acha que Deus conta, eu tenho 30, 40 anos de crente. Eu quero saber quantos desses 30 ou 40 ou 10 ou 15 anos Deus contabilizou. Eu sei que isso não é muito comum você ouvir, mas quem está seguindo a série vai entender, e eu vou mostrar, depois da palavra profética, que nem todos os dias da vida de Abraão foram contados, pelas bobagens, pelas besteiras que ele fez, e você pode ver que tem datas na Bíblia, uma coisa diz uma coisa, tantos anos, a outra diz outra, e você diz, alguém errou aqui na contagem. Não, é porque não foi contabilizado por Deus. Enfim, e dentro de tudo isso, o que está em jogo não é a nossa salvação. Porque a nossa salvação, Jesus fez absolutamente tudo, não é verdade? O que você fez para merecer a salvação? Absolutamente nada. Jesus, pela sua misericórdia, pelo seu beneplácito da sua vontade, ou seja, da sua vontade, sem que ele tenha que pedir opinião a ninguém. Essa que é a palavra beneplácito. O que ele fez? Ele resolveu nos escolher e nos eleger para sermos filhos dele. Esse é o objetivo da salvação, a nossa salvação. E com isso, na verdade, o céu já está garantido. Porque uma vez que você se torna filho de Deus, você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Ou seja, você nunca vai perder a sua salvação, embora existem pessoas, cada um é responsável pelo que fala, e quem quiser crer nessas coisas pode crer, quem não quiser, enfim. Nós seremos responsáveis por aquilo que nós falamos, pregamos e ensinamos. E principalmente quem ensina vai sofrer mais da parte de Deus, para a gente não ensinar coisas erradas. Enfim, não vamos viver uma vida cristã assim leviana, de qualquer maneira. Nós temos responsabilidades diante de Deus e diante das pessoas. Então, dentro do que a gente tem falado, o nosso galardão, o que nós vamos receber como recompensa não é o céu. O céu já é um prêmio conquistado. Mas eu tenho falado para vocês que quando Jesus voltar, vai começar a era do reino milenar de Jesus reinando aqui na terra com os vencedores da igreja, e os não vencedores serão punidos temporariamente, como já está na nossa apostila. Temos uma apostila de 400 folhas a respeito de tudo isso. Bem detalhado, com todas as bases bíblicas. Então, o fato da gente participar do reino de Deus e aproveitar o nosso tempo. Você acha que tudo bem, você é salvo. E esse é um dos perigos de deturpar a mensagem da graça. Bom,
Se eu estou salvo, eu posso fazer, pintar, bordar. E não é só fazer coisas ruins, pecados, não. Porque pecados é uma coisa, e pecado é você não andar, não estar debaixo daquilo que Jesus quer, não seguir a Ele. A palavra é errar o alvo. Então, se o alvo da sua vida não é crescer e amadurecer, para você viver diante do Senhor na era do reino, porque o céu já está garantido. E as pessoas dizem, mas o reino e o céu é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, e eu terminei praticamente nas últimas 2 segundas-feiras, usei a passagem, porque nós estamos falando da parábola da vinha, não é isso? E eu usei no final da parábola da vinha, Jesus andando com os discípulos, apareceu uma mulher. Quem está lembrado? Eu não quero falar tudo. Alguém lembra? Lembro, 2 filhos. Mãe, Tiago e João. Tiago e João, os filhos da mulher de Zebedeu, chegou para Jesus e fez uma... Porque ela estava ouvindo tudo. Ela chegou para ele e perguntou, mestre, posso te pedir uma coisa? Jesus disse, pode. E o que ela perguntou? Que os filhos se assentassem. Que os 2 filhos sentassem ao lado dele, no reino milenar dele, quando ele viesse, um à direita e um à esquerda. Os outros 10 ficaram meio indignados. Mas antes disso, Jesus respondeu para a mulher. Aliás, ela não perguntou, ela mandou, né, Jesus? Né? Eu já sempre digo isso. Mulher nunca pergunta, ela já vai mandando. Por isso que eu brigo muito com a minha mulher. Você pensa que eu não brigo com ela? Que ela vem e me... É tudo a maneira de falar. Então, se alguém já chega mandando, aí que eu não faço. Aprendam, homens. Porque a mulher não pede, ela manda, faz aqui, dá isso aqui. Não é mulher em geral, a sua mulher é assim. E a minha filha, ainda bem que ela tá com as crianças já, né, verdade? Tadinho eu. Ela é assim porque ela conhece o marido que tem. Lógico, cada mulher já começou. Vamos lá. Esse assunto é pior que ele. Esse é pior. Quem tem o ministério de aconselhamento? Eu tenho um pastor aqui que gosta de aconselhar, pastor, então cuida das mulheres, do marido, enfim, deixa pra lá. Eu sei como cuidar a minha ali, ó. Passarinho. É. Então, veja, Jesus disse, ele falou 2 coisas que eram condições para poder entrar no reino. Qual foi a primeira coisa? Jesus fez uma pergunta para ela. Ele levou a sério. Vocês estavam dispostos a beber o cálice. Vocês estão dispostos a beber o cálice de sofrimento que eu estou para beber? Olha só, existe um preço para entrar no reino. E ela disse, podemos. Jesus disse, concordou. Que Jesus sabia, né? Que é por esforço e violência que a gente entra no reino. E o reino não tem nada a ver com o céu. Por quê? Porque eu não preciso fazer esforço, nem me violentar para ir para o céu. Bastou o quê? Sacrifício de Jesus na cruz. Ele, pela graça, me escolheu e me deu a salvação. Mas você tem que manter a sua salvação. Isso é mente que não entende das coisas espirituais. Uma vez salvo, a salvação é garantida. Mas para entrar no reino milenar e reinar com Jesus, aqui neste mundo, muito em breve, porque não há um sistema de governo nesse mundo que seja certo. Só o sistema do reino de Deus. E Jesus vai reinar com pessoas. Eu espero que você esteja lá. Pelo menos começa a ouvir isso. E não viva a vida de qualquer maneira. Porque eu gastei quase todas as parábolas do livro de Mateus para falar sobre isso. Então, quem quiser, depois entre em contato comigo e a gente vai conversar. Jesus disse, tudo bem, vocês podem. Mas logo em seguida, o que ele falou para a mulher? Sentar à direita, à esquerda. Tá lendo é fácil. Vou falar. Não compete a mim, exatamente, não compete a mim determinar quem vai estar à direita ou à esquerda, mas ao Pai. Não é isso? E depois que ele fez isso, né? Nem colando, né? Cadê onde é que tá? Depois que ele fez isso, ele falou, olha,
parece que Jesus muda o assunto, mas não, ele está respondendo. O papo continuou, os 10 ficaram indignados com os 2, né? É sempre assim, quando 2 irmãos estão, vamos dizer, mais ou menos na benção, os outros irmãos ficam com ciúme, inveja e tal. É a mesma coisa que acontece na igreja. Então, Jesus aproveitou e disse, olha, os governadores dos povos reinam sobre vocês, dominam, e os poderosos que estão acima também dominam sobre ele. Não é assim entre vós. Quem quiser ser primeiro ou sentar à minha direita ou à minha esquerda no meu reino, tem que fazer o quê? Servir. Essa foi a segunda coisa, né? Tem que servir. E eu falei que servir, expliquei aqui, assista a última aula, você vai ver. Ou seja, ser servo significa ter compaixão e misericórdia, principalmente pelos irmãos da igreja. Nós temos muita compaixão e misericórdia com, sei lá, o macumbeiro, a pessoa que está desviada nas drogas, mas quando chega na igreja, você ter compaixão, levar, eu usei o texto que Paulo disse, levai as cargas um dos outros, e assim, mas principalmente, ele disse, aos da família da fé. Tem muita gente que ama o pecador, mas quando o irmãozinho senta do lado, porque ele pede, eu teve uma visão ou alguma coisa, você diz, coitado. Então, nós temos que entender Jesus. Vocês querem? Porque no reino de Deus, no reino milenar, para reinar não pode ser uma pessoa que tem poder, ou ela tem que ter uma conduta já provando a igreja, a era da igreja é o celeiro de Deus para saber quem vai para o reino. E eu vou provar isso essa noite com outro texto. E os textos, principalmente, têm que estar voltados no Velho Testamento. Porque lá é sombra. Lá não é a realidade mais, mas também é. Porque, olha, qual é a diferença entre o Velho Testamento, a primeira aliança e a segunda aliança? A folha branca. Folha branca? Não. Na verdade, não existe diferença. O Velho Testamento precisa da revelação do Novo e o Novo precisa da revelação do Velho. É uma coisa só. Não estou mais na lei. A lei é boa, a lei é perfeita. Só que a lei do Velho Testamento, que dependia do homem fazer alguma coisa pelo seu esforço, ninguém cumpriu a lei. Então, hoje, a lei é a lei do Espírito da vida. Se o Espírito Santo de Deus não te revela o que está no Velho Testamento e confirma o que está no Novo, nós vamos criar doutrinas das mais estranhas. Ok? Muito bem. A conclusão foi, todo o tempo que você gasta, que eu gasto, com os irmãos da igreja, esse tempo é contabilizado diante de Deus. Tem gente que está fora da igreja, não vai na igreja, dá isso, aquilo. O cronômetro de Deus parou. Toda vez que você sofre pelo Evangelho, isso conta. Temos que fazer mais Girls Night Out. Mais Girls Night Out, isso. Então faça e leve a minha mulher também, por favor. E as crianças. Principalmente. Os pais. Vai. Os pais que se reúnam também, entendeu? Muito bem. Faz churrasco. Finalmente, aliás, foi a pergunta que eu vou fazer hoje. Afinal de contas, quantos dias realmente são contabilizados na nossa vida diante de Deus? Porque, olha, você diz assim, eu me converti em 1969, eu tinha 17 anos. Para fazer a idade eu tenho 59, vou fazer 60, mas não pareço. Muito bem, obrigado. Ok? Teresópolis. Pois é, renova, hein? Então, veja só, eu vou dizer, eu tenho 42 anos de crente. Então, desde lá de 69 até agora, nossa, eu tenho muito tempo de vida. Então, todos os dias foram contabilizados por Deus. Se eu morrer hoje, eu tenho 42. Se você morrer, você que tem 5 anos de cristão, então eu tenho mais. Não é assim que Deus contabiliza.
Quantos anos realmente... Hoje, você... Levanta a mão. Vamos pedir para levantar a mão quem está na internet, que a gente não vê, né? Eu não vou aqui, então dá umas 360 aqui. O que você fez hoje, você acha que Deus anotou, contabilizou? O fator tempo na economia de Deus é mais importante do que as coisas, nossas necessidades, isso e aquilo. Ah, mas Deus não tem tempo. Nós temos. Então, veja, nós damos valor a certas coisas quando eu quero dizer o seguinte: se você, de 69 para cá, viveu para você mesmo, de qualquer maneira, sem buscar Deus, sem abençoar os irmãos, de qualquer maneira, com a salvação garantida, você acha que você não vai ter ou uma punição ou um galardão? Se você vive para Jesus, sofre por Ele, se você é o mártir do Evangelho, você acha que os dois vão para o céu? Vão. Mas antes de ir para o céu, tem o período do reino, em que vão reinar ou não com Cristo. Aprenda uma coisa, em toda a Bíblia, quando você olhar a palavra galardão, eu já li isso, ela sempre está ligada com a recompensa de reinar ou não com Cristo durante 1000 anos. Sempre. Você pode, eu pego textos, e já peguei alguns, e outros mais. Então, quanto tempo realmente nós temos contabilizado diante de Deus? Então, vamos ver aqui uma coisa aqui agora. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou usar alguns textos. Tá? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Uau, tem que correr. Ó, eu vou ler e vou fazer uma pergunta aqui em cima desse texto. O que esse texto está falando? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, 2, 3. Paulo está dizendo assim: eu, porém, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, segundo o homem. Qual é o assunto aqui que Paulo está falando nas entrelinhas? Hein? Agora eu vou supor que eu reino. Veja só, geralmente, ó, você sabe, nós precisamos do Espírito Santo para ele nos revelar o que está. O que está escrito na cara é você ler, tem crente carnal e crente espiritual. Crente que toma leite, né, e crente que não toma. Agora, o que o Espírito Santo está mostrando em cima disso? Como tem pessoas que já têm 30 anos de crente, ainda estão lá tomando leitinho e tal, se escandalizam com tudo, não amadurece. Quando vê o irmão cair, eu vou sair da igreja. Quando é o pastor, então, afasta de Deus e tudo. Uma criança, quem é essa aí que está aí? O meu neto? Não. Está tomando leite. É ele? Eu pensei... Ele veio de missão. Não, hoje, você Derek. viu a roupa dele? Ele está tomando leite. Ele não pode... Se dermos o estrogonofe da Ivana hoje, né? Coitado. Então, qual é a diferença? O que Paulo está falando aqui? O que a gente deduz? Ele estava dizendo que os irmãos corintianos tinham perdido muito tempo na vida deles. Tá? E olha que esses irmãos, eles profetizavam, oravam, expulsavam o demônio, tinham 12 manifestações. Paulo disse, ei, olha, lê 1 Coríntios 12, fala dos dons. Os caras manifestavam tudo, tinham poder. Depois 14 ainda, Paulo manda outra lista e tal. E no entanto, Paulo disse, irmão,
Vocês tomam leite. Isso é dom de Deus, né? Hein? Isso é dom de Deus. É dom de Deus, tudo bem. Mas eles manifestavam esses dons. No entanto, Paulo disse, vocês são carnais. Vocês são criança. Pelo tempo, vocês já deviam ter sido espirituais. As pessoas acham hoje que uma pessoa espiritual é que expulsa demônio. Não é verdade? Biblicamente, não tem nada a ver. Ah, quem ora e a pessoa é curada é espiritual. Tem nada a ver. Porque quem expulsa o demônio e quem cura a pessoa é Jesus. O máximo que você faz, você tem a fé e diz, em nome de Jesus, sai curado. Isso é só um canal. É um merreca de um canal. Você quer ver uma coisa? Como Paulo era espiritual, ele manifestava sinais, prodígios e maravilhas. Ele foi arrebatado, ele saiu do corpo dele, foi no terceiro céu, saiu do corpo dele, o espírito foi no fundo da terra. Ele curava, ele disse, estavam disputando lá, falando mal do apostolado dele, aí ele disse, olha, eu não sou nada inferior a esses outros apóstolos. As minhas credenciais estão aqui, sinais, prodígios e maravilha. Você não vê na Bíblia Paulo fazendo campanhas disso. Embora ele fizesse isso, ele preferiu falar sobre crescer na fé e conhecer os mistérios de Deus do que... Eu não tenho nada contra. O povo está sofrendo, precisa de sinais, prodígios, maravilha, ser arrebatado, ser trasladado. Isso é bom, tomara que todo mundo pudesse fazer isso. Mas, no entanto, ele diz... Ou seja, ele estava dizendo, apesar de vocês terem muito tempo de convertidos, vocês estão sem crescimento, sem maturidade. Vocês são ociosos. São cristãos imaturos. Agora, eu vou usar as duas coisas com conexão do reino. Porque toda vez que se fala em tempo, perder tempo, ou seja a parábola da vinha, sempre, aliás, Jesus veio trazer a mensagem do reino milenar. Arrependei-vos porque está próximo o quê? O reino. Quem quiser entrar no meu reino, não é isso? Tem que nascer da água e do Espírito. Isso aqui não é ir para o céu. Para ir para o céu, você precisa do sangue de Jesus. O perdão dos pecados. Só que o plano da salvação de Deus, ela tem duas coisas que hoje a igreja ignora. Você quer ver uma coisa? Jesus está na cruz. Quem já estudou aqui já vai ter a resposta agora. Quando ele estava na cruz, chegou um soldado e meteu uma lança aqui no lado dele, não foi? Uhum. O que saiu? Água. Não, primeiro saiu sangue. Ah, tá, faz diferença. Saiu sangue primeiro. Depois saiu água. Ou seja, a morte de Jesus na cruz para redimir o homem tem dois aspectos. Primeiro, ser coberto pelo sangue, o sangue de Jesus, e tem epístolas aí de Paulo, como é que se diz, de Pedro, que falam sobre o poder do sangue. Mas a salvação não é só ser perdoado dos pecados e começar uma vida nova. Ela continua. Eu preciso agora de o quê? De água. E água na Bíblia significa o quê? Palavra. A vida de Deus que vem através da palavra. Quem foi apenas perdoado pelo sangue vai para o céu. A sua pregação da última igreja foi A base da água. eu dei meus bolsos para ele. In English, I'm sorry, but porque não fala português. Marquinhos mandou, não foi? Foi. Foi. Tá aqui para mentir, rapaz. Foi. Tá certo? Então, veja, a água nós precisamos, foi perdoado, agora você precisa da vida de Deus. Esse é o problema da igreja. Sangue, todo mundo fala no sangue, Jesus salvou, ó que bom. Mas ele não cresce na vida de Deus. E quando não cresce, acontece isso. É por isso que vocês são carnais.
Um tem ciúme. Você sabe por que existe disputa na igreja, ciúme, isso tudo? E a gente é tão espiritual, diz, é o diabo, o veneninho tá colocando. O diabo está então na tua igreja, na tua casa, porque na minha não. Isso são obras da carne. Obras da carne significa o quê? Que você não amadureceu, não cresceu na vida de Deus. Ah, não, mas não tem não mais. Agora, eu disse que quem amadurecer, quem crescer, vai entrar no reino. Quem não amadurecer e não crescer, não vai. E agora você pode... Eu vou só para lembrar aqui. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 eram virgens, prometidas ao Senhor, não é? Alguém inventou que 5 eram camufladas, né? Inventa-se coisas que não diz. Tudo bem. 5 entraram, não eram, na última hora e tal. Veio o noivo, Jesus vem. Aí, o que ele diz? As 5 que prepararam o seu candeeiro, azeite, na verdade. as 10 tinham azeite, o Espírito Santo, 10 salvas. 5 delas cresceram. Além do azeite, elas tinham na sua botija, tinham o quê? Azeite extra, que era a vida do Espírito Santo, que é o símbolo na alma delas. Todo mundo que foi salvo pelo sangue de Jesus, foi salvo apenas aonde? No seu espírito. A sua alma continua igual. O seu corpo igual. Por isso que a salvação é um processo. Eu fui salvo no meu espírito e agora a fase da igreja é a salvação da minha alma. E olha, muita gente, Pedro fala não sei o que, para a salvação da nossa alma. Então aí o cara não entende a alma, o espírito. Acho que perde a salvação. Aí perde a salvação. Exato. A minha alma precisa ser salva a cada dia. A sua, todo minuto. Amém. Amém? Obrigado. E tem uns que... Bom, só Jesus que dá... E não vai pro reino, pastor? Vai pra onde, então? Assim, vai para a geena de fogo, como está lá. Depois eu vou dar o texto. Aula pra gente. É muita aula, é verdade. Haverá choro e ranger de dente. Mas tudo bem. Como eu entendo, que bom que a irmã está seguindo. Está seguindo e está deduzindo, ué. Não vai. E vai pro reino, vai pra onde? Pois é, vai para onde? Eu vou dizer, vai para a Tonga da Mironga do Caboletê. Mas isso aí depois eu vou explicar o que é. Vai pra Bangu. Madureira. Madureira. Vai pra Madureira. Lópolis. Vai pra Bota na Clara. Quem quer ir para o reino, vai para Teresópolis. Amém? Amém. Não, quem quer ir pro E nós aqui na Estados Flórida. Unidos. E nós na A Flórida. Florida Health... Ó, não, vamos lá. Ó, vamos abrir, eu quero que você abra no livro de Hebreus, capítulo 5. E não tomou remedinho. Hebreus. Hebreus, capítulo 5. Me dá o seu celular. Meu celular? Por O quê? cara vai chegar aqui. Ó, cuidado que ele... Ai, não mexe porque ele está apagando. Vamos lá. A Paloma e o... Vamos lá. Hebreus, capítulo 5. Eu disse que a gente tem que pegar no Velho Testamento e aplicar no Novo. Agora, você quer ver uma coisa? O escritor aos Hebreus... eu vou ler. Deixa eu ler, peraí. Hebreus 5 o quê? Hebreus 5, 11, 12 e 13. Hebreus, eu vou botar aqui. Hebreus 5, de 11 a 13. Tá? Mas espera aí que eu vou usar mais Hebreus. Paulo diz assim, a esse respeito... Bom, tem 3 outros... Hoje eu fiz uma descoberta, eu estava lendo de novo isso. Tem pelo menos 3 pessoas que são suspeitas de terem escrito esse livro. Ninguém sabe. Paulo. Uma delas foi Paulo, porque ele dá menção de Timóteo lá no livro. E Paulo e Timóteo eram carne e unha. Então parece. E tinha que ser, exatamente. Apolo era segundo. Tinha que ser uma pessoa que entendia muito do sacerdócio, da lei. Ou Priscila e Áquila. Era Priscila. Eu descobri, eu concordo, eu descobri hoje Que foi Priscila?
que deve ter sido Priscila, Porque foi pela muito detalhista, maneira detalhista. detalhista, mas não é só por isso. Porque na hora H eu vou explicar por quê. Eu vou ler o texto. É porque mulher, ela fala, mas ela Não fala. Calma, hein? ela usa muito... É igual a minha mulher. Olha, Esse Hebreus é o livro mais complexo dos personagens. Olha só, a gente está em minoria aqui. É. Eu tô esperando esse que é Deus, é mais gente, desculpa, essa galera aqui é fogo. Agora eu entendi. Mas Perdeu o livro. olha, eu vou te dizer uma coisa. A pessoa que escreveu esse livro, ela é muito espiritual, é uma pessoa muito... Ai, mulher. Ela- Priscila, gente. Ela tem que... A Priscila de Áquila, que era discípula de Paulo. Mas vamos ver o que a pessoa diz aqui. Ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Para aí. Ninguém faz a pergunta? Aonde está? 11:13. 11:13. Hebreus 5, 11. Aí, ótimo! A respeito de quê? Esse é o mal. A gente pega um texto, a esse respeito é um negócio mais difícil de explicar e tal. Ah, sei lá. Sei lá. Não, mas é assim. É mistério. Quando você não tem a resposta, você dá breia, diz, é mistério de Deus. Olha, mistério. A Bíblia e a palavra mistério é alguma coisa que está encoberta. Ela tem que ser revelada. Então, tudo na Bíblia tem que ser revelado. A esse respeito. Então, você tem que voltar atrás. E a respeito de que ele está falando? Então, eu já vou economizar tempo. No versículo 9 diz sobre a respeito do autor da salvação eterna. Esse é o assunto. E do sacerdócio desse autor, que é Jesus Cristo, não é isso? A respeito do sacerdócio dele, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o assunto. Aí, esse é o problema. Você tem que, para entender qualquer versículo, você tem que pegar o livro do primeiro versículo até o último, você entender, em qualquer livro. Quem era Melquisedeque? Quem é que sacerdote da ordem de Melquisedeque? Jesus não era sacerdote da ordem de Arão. Não é? Que tinha que ser, né? Então, o escritor aqui está dizendo que sobre o autor da salvação eterna, e ele também é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Rei da justiça e rei da paz. Diz que ele não tinha genealogia. Foi ele quem foi, lembra? Só para lembrar, porque... Lembra quando Abraão brigou com o sobrinho dele? Brigaram, Ló, separaram. Aí um foi para um lado, foi para o outro. O Ló foi logo para a terra não homofóbica, né? A gente não pode falar aí e tal. Aí foi lá e foi capturado por 3 reis. Pegaram ele, o servo dele e as coisas. Quando Abraão soube, ele amava tanto o sobrinho, ele disse, eu vou resgatar o meu sobrinho. Ele pegou 318 homens e foi lá. Só que os 3 reis eram muito mais. Então, quando ele foi pela fé, foi combater eles, o que aconteceu? Ele foi lá e arrasou com os 3 reis, resgatou Ló, e ele ficou cansado. Depois daquela batalha, apareceu a ele, quem? Melquisedeque. Ele deu dízimo. E ele foi, eu gosto disso, ele deu dízimo. Não esqueça o seu dízimo na sua oferta, está aqui hoje à noite. Está aqui, ali, ó. Um monte de abacate. Trouxe abacate, já conta. Ele foi oferecer o dízimo, e sabe o que Melquisedeque deu para Abraão? Ele estava cansado. Ele serviu uma ceia para ele. Deu pão e vinho. Está lá no Velho Testamento. O livro de Hebreus e o livro do Apocalipse, você só vai... É tão fácil, desde que você entenda os fatos que aconteceram. Entendeu o contexto? Você vai pegar Hebreus assim, molinho, mas a gente pega lei, é tanta lei, é tanto sacrifício, tanto animal, tanta...
velha letra, lei, deixa pra lá. Não é. Pão e vinho. Ele estava fraco, ele precisava da alegria do Espírito Santo, do pão da palavra para ser restabelecido. Então, ele faz uma comparação, como Jesus, como um sacerdote, que vai nos dar pão e vinho, mas não é a ceia, como simbolismo. Você precisa comer do maná escondido. Lembra do maná escondido? Na Arca de Arão, aí já volta novamente. Nós precisamos hoje, se você quer aproveitar o seu tempo, se você quer reinar com Cristo, você tem que olhar para Jesus não mais. Você que já é salvo. Não olhe mais Jesus como o Salvador todo dia. Sempre, ele já morreu por você de uma vez por toda, ele é o teu Salvador. E agora, qual é a tua relação com o Senhor Jesus hoje? Aí eu sempre estou pedindo para me cobrir com sangue e tal. O sangue já foi aspergido. Hoje nós precisamos conhecer Jesus como quem? Eu acabei de ler aqui. Como sacerdote, sumo sacerdote. Da onde? De Melquisedeque. Não sacerdócio de Arão. Porque o sacerdócio de Arão tem que animal, derrama sangue. Esse foi abolido com Jesus como... Hoje Jesus é sumo sacerdote para quê? Aí tem outro erro. Sabe para quê? Jesus está lá como sumo sacerdote, intercedendo diante do Pai em favor de quem? De nós. Daquele que usa. Hein? Embaixo do seu sangue. Embaixo do seu sangue. As pessoas dizem que Jesus está intercedendo para que os pecadores sejam salvos. Mas não é isso. Ele já morreu na cruz. Quem crê nele, o sangue já está coberto. Ele é um sacerdote para interceder, para que a gente ande em justiça e paz. Agora, o que significa justiça? Jesus está intercedendo para que eu seja justo. O que significa a palavra justiça? Viver diariamente sem culpa. Quem não vive diariamente sem culpa não vai ter paz, mesmo sendo salvo, crente e até pastor. Nós precisamos ser considerados sem culpa pelo sacerdócio de Melquisedeque, que é Jesus hoje. Então esse aqui era o assunto, tá? Mas eu não vou entrar mais agora, porque não é isso que eu quero falar. Agora eu já falei, já era. A respeito, né? Vamos voltar. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Agora olha aqui. E difíceis de explicar. Então não tem nada a ver com salvação. Entendi nada. Pois é, mas depois você vai entender. Presta atenção. Calma aí. Deixa eu ver. Porque a salvação é simples, né? A salvação é simples, mas explicar sobre o sacerdócio de Jesus, da ordem de Melquisedeque, e falar sobre o autor da salvação eterna é um assunto tão profundo que Paulo disse: ei, Priscila, né? Eu tenho tantas coisas que dizer, mas difícil de explicar. Aí tem uma vírgula que diz assim: porquanto vos tendes tornado o quê? Tardios. Vamos lá, tardios em ouvir. Vamos pegar aqui. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, nas entrelinhas está falando o quê? Maduro. Sobre tempo. Sempre que eu fizer uma pergunta, focaliza eu estou falando para vocês sobre tempo. Tempo e reino. Tempo e reino, ok? Então agora você já vai responder as 10 próximas perguntas. Só que eu vou fazer uma que não vai ter nada a ver. Mas tudo bem, não entenderam, deixa para lá. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir? Pois com efeito, quando devias ser mestres, leia aí para mim. Atendendo o quê? Ao tempo decorrido. Opa! Ao tempo decorrido. Está falando de tempo, hein? Tardio em ouvir, tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, tem tanta coisa aqui. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente em quê? Na palavra de quê? Da justiça. Porque é criança. A palavra, olha, Paulo usa a mesma frase, ele usa como... Existem basicamente 2 evangelhos. Quais são os 2 evangelhos? Eu já falei isso aqui. O reino e da graça. Hein? Primeiro existe o evangelho da graça, que fala da salvação de Jesus, o sangue de Cristo para salvar o pecador. É só isso. Paulo usa como o evangelho do reino, a palavra que ele usa em quase todas as cartas, ele fala o evangelho da justiça. O evangelho eterno é o terceiro, que eu não queria falar. É o único que está ali em João. Existe um terceiro evangelho, que é o evangelho eterno, que vai ser pregado durante a grande tribulação nos últimos 7 anos. Quem estudou, estudou. Quem quiser a apostila, fala comigo. É um anjo que vai pregar esse evangelho. Fala, pastor, pois é. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que fazer crescer e amadurecer, um update na nossa vida, nos mistérios de Deus, para você entender a Bíblia. Para você entender que... Você sabe por que muitos crentes não têm ministério, não buscam as coisas de Deus? Porque ele não sabe do que Jesus quer para ele hoje. Muitos não sabem nem do reino. Porque se as pessoas soubessem que há uma condição para entrar no reino milenar, muitos parariam de fazer muita bobagem. De matar, roubar, adulterar, mentir, ter inveja. Se tivessem até mais cheios também. Mais cheio, e os afastados, porque não sabem, porque galardão depende do seu esforço e do meu. Você já leu várias vezes, Paulo disse, eu esmurro meu corpo porque eu tenho pregado a outros, eu posso ser desqualificado. Aí as pessoas dizem, viu, Paulo pode perder a salvação. Pega o contexto, ele está falando sobre entrar no reino. Aí mais adiante diz, não que eu já tenho obtido ou alcançado a perfeição, e a palavra é maturidade. Mas uma coisa eu faço, esquecendo para trás fica, a gente fala isso, e diz, pecador, esquece para trás. Paulo não está falando de pecado. Ele está falando da vida espiritual que ele tinha, e avança para as que estão diante de mim. Aí ele diz, quais são as coisas que estão diante de mim? Para o alvo, para receber o prêmio... A soberana, um chamado soberano, que não é a salvação. Que não é a salvação, que é o reino. O reino milenar vai ser um prêmio máximo para quem abrir mão da sua vida passada e ser, tanto que no início do ministério dele, Paulo disse, eu não sei, eu estou arriscado a não entrar no reino, mas no fim, depois de passar tantas lutas, isso, aquilo, ele disse, guardei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me está reservada. Agora, ele estava tão feliz que ele sabia que iam cortar o gogó dele, ou ser decapitado. O que ele falou? Pode ir. Se alguém te diz uma coisa, se alguém chegasse para você, olha, renega Cristo ou isso, aquilo, senão eu vou cortar a tua cabeça, ou qualquer coisa. Você ia tremer nas bases. Você ia ou tentar expulsar o demônio do cara, e não ia sair nada, ou você ia sair correndo. Paulo falou, tô pronto. Coroa é símbolo de reinar. Eu sei que eu vou reinar com Cristo. Antes ele não tinha, mas foi amadurecendo. Ele foi amadurecendo. Tanto que a luta de Paulo, durante o ministério dele, o ministério dos outros, é que ele sempre estava no legalismo e Paulo disse, não. Quando Paulo disse, aliás, ontem eu cheguei em casa, estava na TBN, sempre tem à noite um filme de canal americano da TBN, era a história de Paulo, estava Paulo e Barnabé, pregando isso e aquilo. E Paulo Paulo era não no filme? Ele era, só que era um anão de olhos azuis. Hollywood é uma louqueira. O Paulo que o cara parecia um... Mas é isso. Depende. Se ele quer vender mais, bota isso.
Paulo, eu já disse isso para você, ele era cego de um olho, com certeza. Anão, a história diz que ele tinha 1 metro... Ele era anão, porque Era era o baixinho. tamanho do Marquinhos, né? Não tá aqui. Mais alto. Princípio de Maria. Peraí, um de cada vez enquanto eu bebo água. Então não sou nem. Ninguém olha pro relógio. Perguntaram aqui. Você quer saber tanta altura do homem, gente? Tá na Bíblia falando que ele é anão? Não, tá na história. É história. Fala história. quanto que é, que mede. Qual era a altura Porque... dele? Eu li que a altura dele era 1,38 m. Fato histórico. Não, peraí. É a Júlia. Não, aqui, ó. Vou descontar esses minutos na aula, mas Mas a altura Não acredito. do pessoal naquela época era mais baixa. era mais baixo também. Nem todo mundo era Paulo também paulidiano. significa o pequeno, né, no original, né? Saulo, tanto que era o pequeno. Chamavam ele o pequeno, na língua hebraica, é verdade. O nome dele era o pequeno. Mas por isso o Marquinhos ultimamente está sabendo tudo Era. do Paulo. Acreditem Meu por nome fé, é Marcos gente. Vamos lá. Paulo. Vamos lá. Bora, bora. Ou seja, vocês são inexperientes na palavra da justiça. Ou seja, vocês não entendem que há um reino de justiça, um reino milenar. Porque toda vez que você vê Paulo falar a palavra da justiça, tem implicação do reino. Tem que passar pela justiça de Deus para entrar no reino ou não. Entendeu? Agora, olha só. Para confirmar agora isso, e esse é o assunto da aula de hoje que eu vou ter que dar. Você aguenta um pouco, eu sei que são 1h30 da manhã aí, pastor Euler, o Fidelis, seja lá quem. Está contado, isso, está sendo contado. Rapidinho, esse inexperiente na palavra da justiça seria inexperiente na palavra Em conhecer e amadurecer para atingir o reino? Exatamente. Eu vou mostrar, agora, eu não. A pessoa que escreveu isso, ela disseca, porque ela fala coisas... Aliás, até o capítulo 5, já é um desenrolar, desde o primeiro versículo, que ela vem no desencadear. Você quer ver, todos os livros da Bíblia começam com dizendo, eu, Paulo, escrevi, ou eu, fulano, escrevi, para os que estão, isso e aquilo. Como é que começa o livro de Hebreus? Havendo Deus falado nos últimos... Epa, ele já começa no meio. É um livro tão sobrenatural que... Eu vou botar uma observação aqui. Nós começamos a estudar o livro de Hebreus e eu vou retornar, quando eu voltar ao Brasil, eu vou fazer de novo pela internet. Hoje eu estava lendo ali. E nós vamos checar todos os versículos. É tremendo. Tá? E vamos a Hebreus capítulo 3. Ó, eu vou botar aqui para você não me perguntar. Yes. Tá, mas deixa eu ler. Hebreus 3. Eu tive que economizar. Vai de 12 a 19. De 12 a 19. Ponto e vírgula para dizer que agora vem outro capítulo. 4. De 1 a 3. Tá? Eu vou ler. Depois... de 6 a 11, versículo 6 a 11. Vai estar na apostila, depois, tudo isso que eu estou falando, vai estar depois disponível na internet, quem quiser acessa, quem não quiser, azar, desculpa a expressão, vai perder. Ó, vem no mesmo desenrolar, na mesma coisa, sobre reino, sobre maturidade e tudo mais. A pessoa que escreveu, ela sempre escreve baseada no Velho Testamento. Porque senão ninguém inventa nada. Aliás, na igreja primitiva não tinha novo. Eles só tinham velho. Então, eles, quando iam pregar, irmãos, alguma coisa, era orar, Gênesis, Levítico, Números, Profetas. Eles usavam aquilo para trazer as mensagens. Hoje nós temos dois, não entendemos. Tem que rir, desculpa. Olha só o que a pessoa diz. Tende cuidado, irmão. É isso que está escrito? É. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém. Como eu gosto desde o início, o que a pessoa está falando aqui? Para quem? Está dando uma demonstração. Tende cuidado, não é isso? Quem? Nós, gentios. Irmãos, nós gentios, né? Os judeus? Não.
Judeus com Hebreus. Quem são esses irmãos? São os hebreus, os judeus que se converteram a Jesus. Então não pega isso aqui dizendo, eu sou irmão, viu, irmãzinha? Vamos ficar no contexto, porque você vai ver aqui. Tende cuidado, irmãos, hebreus. Eu vou ter que fazer um resumo rápido. Qual é o contexto do livro de Hebreus? O que significa a palavra hebreu? Atravessador de rio. Atravessador de rio. Alguém que saiu de um lado do rio e foi para o outro. Você pegou as primeiras aulas. Ou seja, ele passou de um lado para o outro. Esse livro fala de judeus que seguiam a lei, circuncidavam e tal, confessaram Jesus e passaram de um lado do... Rio para o outro lado. Qual lado do rio para o outro? da lei. Do judaísmo. Deixa eu falar uma outra coisa. Judaísmo e lei, a lei está contida dentro. O período do judaísmo são 4.000 anos de história. O período da lei dentro do Velho Testamento é tão pequenininho que a gente enfatiza tanto lei. Foi não sei quanto, pouquíssimo tempo. Então o Velho Testamento devia se chamar a aliança, não da lei, mas a aliança da promessa. Porque a lei foi tão pequena e a promessa sempre foi muito maior. Mas tudo bem, eu não quero mudar a Bíblia, deixa. Esses irmãos eram judeus que se converteram a Jesus, mas eles estavam sendo pressionados pelos familiares. Eu estou resumindo isso, vai lá em Hebreus 10, você vai ver isso. Os familiares estavam dizendo, vocês estão seguindo Jesus, abandonaram o judaísmo? Pode parar. Muitos eram, segundo Hebreus 10, eram açoitados, larga Jesus, vai para o judaísmo. Não vai, então, açoitavam. Outros, o pai, o rabino chegava lá e dizia, você quer Jesus? Vai perder a herança. Imagina, todo mundo quer que o pai morra logo para pegar a herança. Principalmente judeu. Morreu, quero logo a herança. Você vai para Jesus? Não tem herança. Eles eram jogados na prisão porque confessavam Jesus. Esse livro foi escrito para esse povo. Aí você diz, o que nós temos a ver com isso? Tudo. Cada aplicação aqui tem a ver com a gente também. Mas vamos ficar no texto para poder entender, tá? Então ele disse, olha, jamais aconteça com vocês, irmãos, que estão presos, E leia Hebreus 10, você vai ver o espólio dos bens dele, saqueavam tudo. Você quer Jesus? Quer voltar aí na reunião da Assembleia dos Crentes? Tira todos os seus bens. Muitos deles foram para a prisão e disseram, não, eu quero Jesus, e mantiveram firme. Os outros ficavam em cima do muro, dizendo, sigo a Jesus, vou na reunião dos crentes lá, porque eu amo a Jesus, fui salvo pelo sangue, mas eu vou ser açoitado, preso, não vou ficar duro, não vou ter nada. O que eu faço? Esse livro foi escrito para esse grupo de pessoas. Tá entendendo? Você pode ler o livro todo em cima disso e você vai ver que o contexto foi esse. Agora vamos lá. Ele está escrevendo para quem está em cima do muro, dizendo, vou para Jesus ou vou para o judaísmo? Vou para Jesus ou vou para o judaísmo? Agora você vai ouvir e você vai entender melhor. Cuidado, não haja em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Por que Deus vivo? Se Deus é Deus. Porque o Deus do judaísmo era um Deus o quê? Morto. É um Deus de letra de leis. Eles entenderam muito bem. Parece redundante, Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se você ler sem do contexto, você vai dizer, os caras estão em pecado. Adulteraram, roubaram, mataram, tomaram droga. A gente não interpreta assim? Só que o pecado aqui, pelo contexto, qual é o pecado? Vocês estão caindo no engano do pecado. Porque falou em pecado, cada um já pensa logo no seu. Descobriu. Mas não é. Perdeu o reino.
Perder o alvo. A palavra pecado é perder o alvo. Ou seja, o alvo era eles voltarem para a comunhão dos irmãos da igreja. Não deixa que o coração de vocês vos afaste, vá para a prisão, sofra o que for. Então, dentro do contexto, ele não fala aqui, senão tinha que falar, olha, vocês estão roubando, você está dormindo com a madrasta, né? Ou as coisas que a gente... Isso é outro contexto. Por que nos temos tornado participantes de Cristo? Se de fato eles se tornaram participantes de Cristo. Aí ele bota assim, ou ela, se de fato, o quê? Guardastes até o fim a confiança que desde o princípio tiveram. Porque quando eles aceitaram, tudo bem, ninguém sabia, os pais, os rabinos, ninguém sabia. Quando descobriram, eles tinham confiança, mas agora a coisa estava dura. Ou seja, guarda a confiança até o fim, não abandone. Tanto que tem uma parte de Hebreus assim, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Não é isso? Não tem lá em Hebreus? Tem frases assim, ou seja, ele estava abandonando a congregação, embora isso também aconteça na igreja hoje. Tem muitos que não vão mais na igreja, pastor, quem fez isso, o outro fez aquilo. Quando é pastor, a mulher do pastor, ele fez, eu não vou mais, tal, pastor, desculpa, e abandona. Não faça isso. Olha, você vai ver o contexto que a pessoa escreve agora. Vamos lá. Agora, diz, enquanto se diz, olha como a pessoa está usando o Velho Testamento, argumentos para dizer, vale a pena sofrer, perca tudo, mas volte para, vamos participar de Cristo, tem muita coisa. Aí ela diz assim, enquanto se diz, 2 pontos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitos pastores pregam isso aqui e não entendeu nada até o início. Isso aí eles já conheciam, porque eram... Eles já conheciam, porque isso aqui é uma citação do Salmo 95, de 7 a 11. A pessoa pegou, lembra a história de Israel? Então não tem nada a endurecer o coração. Pecadores, não endurece o seu coração, não deixe o Satanás tirar o seu coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, está fora do contexto. Eu sei. Se você quer pregar isso, usa outro texto, mas ser endurecido no seu coração, como foi no dia da provocação? Ponto. Olha o versículo seguinte. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Você vê que Hebreus começa assim, aí fala, aí usa um outro assunto, isso aí. Você tem que acompanhar os fatos. Ou seja, quem foi que ouviu a voz de Deus e se rebelou contra Deus? Olha o argumento que a pessoa usa. O povo de Israel no deserto. Aliás, o texto já diz, não precisa adivinhar, não precisa perguntar. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito? Por intermédio de Moisés? Então, a Bíblia deles é isso. Moisés saiu do Egito. Eles se rebelaram. Eu sei. Contra quem Deus se indignou com eles por 40 anos? Então é o povo do deserto que saiu durante 40 anos. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Sim. Veja como eles tinham que conhecer a história. Continuou. E contra quem jurou? E agora aqui, ó. Que não entrariam no descanso. Não entrar, exatamente, no descanso. Deus jurou que eles não entrariam na terra do descanso. Ou seja, aonde? Como é o nome da terra prometida? Canaã. Canaã. Que hoje significa o que, Canaã? O reino. A terra da promessa, o reino. Ou seja, é isso que a pessoa está escrevendo. Primeiro ela está dizendo, lembra o povo de Israel que desobedeceu? Deus se rebelou contra ele? Lembro, sim. Ele bota os fatos. Ele está fazendo uma comparação do Velho Testamento com a mesma história. Veja só. Você lembra que Deus disse que eles não entrariam no descanso?
na terra. Deixa eu só acrescentar aqui. Entrar no descanso. E a palavra no hebraico é qual? Shabbat. Shabbat. Ou guardar o sábado. Não é isso? O sábado é o descanso do judeu? Mas eu já mostrei com 10 aulas aqui há 3 anos atrás que guardar o Shabbat ou o sábado não é guardar um dia. Não vou comer naquele dia, não vou fazer. Jesus provou que não era isso. Guardar o sábado era guardar o quê? Vale um bombom. Um bombom não, um ovo de Páscoa. Ai, 2011. De 2012. O último bombom eu comi agora. Eu comprei 30, 40 bombons a $1. Ovo de Páscoa. Guardar o sábado seria... Ele é branco. Ele tá querendo, ó. O que é guardar o sábado? Pega lá, bom melhor. Crescer em Deus para entrar no reino. Fala aí, ó. Gente, lembra que ela disse que é o quê? O que você falou, Fernanda? É Fernanda, não. Mas... 5 anos de Ana Bernardo, sim. Entrar no descanso, entrar no Shabbat. O que é entrar? Eu que estou perguntando. Ai, Deus. O que é entrar no descanso? Refletir. Entrar no reino. Não, antes disso. Viver a vida da igreja. A igreja. Veja só. Você vive no mundo e tal. A igreja. Eu falava bem, Calma. É porque o prêmio não foi bom, o chocolate não me interessava. Tá, agora, na Páscoa, cada um vai me dar um ovo de Páscoa do... Olha a gula, Ju. Gula, né? Da Godiva. Gente, presta atenção. Olha só. Entrar no descanso, a igreja tinha que ser um lugar de descanso. Você vive no mundo, trabalha, o teu chefe é isso e aquilo. Quando você vai, a igreja tem que ser um lugar onde você vai descansar espiritualmente, fisicamente, ter coisas boas. Mas a pessoa entra lá. Em vez de ser lugar de descanso, na época deles era. Olha, há um descanso, há um Shabbat. Como ele está fazendo a comparação da terra prometida. Canaã não era um descanso? 40 anos no deserto, sofrendo frio, calor, cobras, inimigos, cansado de lutar. Você pensa que chega em Canaã, na verdade era descanso. Por que era descanso, Canaã? Vale 2. Sei, isso é porque a Bíblia diz, mas o que é? O que tinha lá para ser descanso? Recompensa, colheita, casas que não construíram. Tudo isso é verdade, mas não foi por isso. Porque até para conseguir as casas, eles tiveram que lutar com os gigantes. A terra prometida tinha luta. Não. Justiça. Vai procurar no Google, não. Você tem que procurar na Bíblia. Sabe por quê? Porque quando Deus falou lá na saída, é que a gente não presta atenção. Ele falou, sai do Egito. A gente só presta atenção, saiu do Egito, faraó endemoniado, não estou mais servindo ele. Fui. Não, a gente pensa que o objetivo de Deus é apenas nos salvar. Ei, Deus tirou o povo de Israel do Egito, não foi só a salvação dele. Para trabalhar o povo, separar quem era dele e quem não era. Não, todos eram dele. Gente, ó, dá 30 segundos, quem não for, mais 2 ovos de Páscoa em abril, hein? Tá, agora a pergunta... Não, já fiz a pergunta. Por que Deus... Qual foi o objetivo? Deus... Tá, eu vou perguntar. A pergunta que tá... O problema tá na pergunta. Não, tá confusa não. A pergunta está fazendo com que a resposta fique mais difícil. Gente, então... Pergunta com mais detalhes. Eu sou Deus, mando Moisés para o Egito, liberto o meu povo. Vai ser livre. Continua a pergunta. Por favor. Não, ser livre, quantos cristãos foram livres? Eu te peço. Foram livres do diabo e não entraram em Canaã. Vai lá. Você é Deus, mandou Moisés para o Egito. Vai. Deus Vai lá. mandou Moisés. Sai, tirou o povo. Então, Deus falou, tira o povo do Egito, Confiável. porque eu tenho um objetivo só, tirar eles do Egito. E na terra de Canaã, eu tenho uma coisa para eles. Foi isso. A travessia do deserto foi consequência. Como? Gente, Beberam do cálice. que cálice. Se é terra de descanso, Mas peraí, a pergunta é, por que eles Gente, entraram, vamos por que eles passaram no deserto? Não, tá muita Cana, Canaã. Tinha muitas Mas câmeras. tá, alguém aí avisa aí. Pô, vamos lá. Gente, muito terra de simples. descanso. Nenhuma. Não é simples. É simples, Vocês estão você sabe.
Para eu falar, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Fica essa expressão dos anos 60. É para a próxima aula. Não, a próxima aula não. A aula é essa aí hoje. Para tudo. Para Igual tudo. novela. Ó, como falou. João Kleber. Por quê? A terra na terra do descanso, o objetivo de Deus era que eles o quê? Descansassem. Aonde? No templo. O descanso era o templo. Captou a mensagem, ô? Opa, surgiu uma pergunta polêmica. Veja, Lá atrás, Flavinha. o templo. Repete. Deus falou, tiro vocês do Egito para vocês descansarem. É bom. Descansar na igreja, no templo. Fui eu que falei. Não, mas não ia ficar no A Silvia falou, é para descansar, lógico. Mas descansar no deserto? Na terra de Canaã, do lado de fora? Não, ninguém descansou. No deserto. Quando criou-se o templo, todo mundo, as tribos todas que eles dividiram a terra, todo mundo foi para o templo adorar a Deus. Que beleza, Deus entrava e tal. Era esse o objetivo. Você foi salvo para quê? Faz parte da igreja. Para entrar na igreja. Edificar a igreja. E, lógico. Mas as pessoas dizem, eu vou você está fora. Olha, quem está fora da igreja, trate de voltar. Porque você está com risco. Mas a igreja... Vai na outra, vai onde for. Qualquer lugar onde você for, vai ter problema. Você acha que não tinha problema no meio do povo do Israel? O povo no deserto tinha tanto problema que Deus tinha que... não vamos na terra, tem gigante. Bata! Não, vamos entrar, Deus prometeu. É a mesma coisa. Oi, querido. Essa, inclusive, é a estratégia do inimigo agora, acabar com isso. Acabar com o quê? Com a igreja. A Pronto. estratégia agora, Acabar... a esposa do Cacá, Exatamente. Exatamente. Eu não vi. Quer Cacá? Jogador de futebol. Eu levanto e dou uma surra agora. Ó, vamos todo mundo para ela. Pronto. Kaká que ele joga no time do Cristiano Ronaldo. Vocês estão falando assim, Ó, eu sei da hora, agora eu vou dar os descansos, os intervalos. Eu vou acrescentar aqui. Vamos continuar. O Charles está dizendo que o maior milagre de Deus foi fazer Moisés aguentar 2 milhões de judeus. O Charles, o nosso assessor rabínico, está ouvindo aqui, está falando o quê? Ouve o que ele está falando. Que o maior milagre de Deus foi fazer Moisés aguentar 2 milhões de judeus juntos. Ele tinha que descansar mesmo. Tinha que descansar, Por exatamente. isso que ele morreu. Mas olha, Começou a sacar pedra. mas é a mesma coisa. Você acha que é fácil, entre aspas, aguentar os irmãos na igreja? Por que agora, olha só, eu comecei falando das duas, a mãe de Zebedeu e João. Tiago e João. Vocês querem? Não sejam senhores sobre os irmãos, não é isso? Entre vós, seja servo do seu irmão. A mesma coisa que Paulo falava, que João falava, que o Velho Testamento falava, é isso sempre. Levai as cargas uns dos outros. A igreja, o lugar, eu digo para você, pode ser a igreja pior. Pior. É o lugar melhor do mundo. Você só vai ter descanso se você entrar na igreja. Não, papo furado. Atrás de mim, você fala, não, meu descanso está em Jesus. Eu, Jesus e ele. Eu faço assim para não sair lá. Pinóia. Eu, Jesus e os quimbal. Não existe. Não, eu vou dizer uma coisa. Você, para ser salvo, entre você e Jesus, seja na igreja, seja na rua, seja na macumba. Jesus te tira lá. Uma vez que ele tira de lá, o que ele tem para você e para mim é no meio do corpo de Cristo. Acabou. Acabou. Eu preciso tanto de você quanto você precisa de mim. E nós precisamos do anão Saulo. Aqui. Marcos Paulo. Saulo. Então, eu preciso olha, eu preciso até de irmãos e irmãs que muitas vezes Paulo disse. Ele chega a usar uma expressão que a gente tem que, com relação aos irmãos, tipo, suportai-vos uns aos outros no amor de Deus. Porque suportar, sabe por quê? Porque dentro da igreja eu tenho irmãos que é fácil. Mas tem uns que são complicados.
Tem outros que a gente tem que suportar. Olha só, para não ferir a Jesus. E por isso que eu tenho que andar no Espírito, eu tenho que a palavra, por quê? Porque senão eu vou reagir na carne. E o grande problema da igreja é que a gente reage na carne. Por isso Paulo disse, vocês sois carnais. Olha o versículo no início. Porque há contenda entre vós e ciúmes. Ele não falou de adultério, nada disso. Porque o que mais dissemina na igreja é contenda, ciúmes e partidarismo. Ah, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de César. Paulo entra e diz, banana para vocês. Quem é Paulo, quem é César, ninguém é nada. Somos dispenseiros do mistério de Cristo. Dane-se Paulo, dane-se Apolo. Eu já li o texto, vocês já viram. Nós precisamos, porque Deus, Jesus, o sumo sacerdote de Melquisedeque, ele se manifesta dentro da igreja. Seja o pastor, o ladrão, o adulto. Eu frequentei uma igreja aqui, todo mundo sabia. Não, o pastor estava fazendo coisa horrível, mas eu nunca deixei de ir. É ou não é verdade? E depois aconteceu tal, isso aqui. Eu não julgo ninguém, porque eu e você, ou já fizemos, ou já caímos, ou podemos cair. Então, aquele que está em pé, veja que não cai. Você viu, está errado alguma coisa? Diz Jesus. Restaura, isso e aquilo. E graças a Deus, hoje o pastor está restaurado. Amém. Glória a Deus. E no dia que aconteceu isso aqui, nós começamos uma aula aqui, todo mundo já queria saber. Então, eu disse, está proibido de falar contra o servo de Deus. Deus, vamos orar. Nós fizemos uma oração aqui, lembra? Diz, acabou. No livro de Hebreus diz que aqueles que fazem isso estão pisando no sangue da aliança. E, gente, me dá mais um pouquinho. Vamos lá, vamos continuar a ler a história. E contra quem jurou que não entraria no descanso, ou seja, em Canaã, na vida do desfrute da vida da igreja, como na promessa do reino milenar, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Para correr, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Tá? Agora o 4. Isso aqui, a pessoa está usando vários textos, ou Paulo, ou Priscila, para dizer para eles, gente, olha o foco. Volto ou não volto? Volto para o judaísmo para não perder a herança do meu pai, ou enfrento a prisão? Ele está falando do reino. Volta para o desfrute da igreja. Tem o reino, vale a pena. Continua. Temamos, portanto, eu temo, eu estou com temor de que, sendo nos deixada a promessa de entrar no Shabá, no descanso, no Canaã celestial, no reino, na vida, eu temo, né? Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O que é tenha falhado no contexto? Mas Canaã não é o reino? É o reino. Mas ele está escrevendo para os cristãos que conheciam a história do povo que era Canaã e sabia que o Canaã era o Shabá, era a vida da igreja que eles estavam querendo abandonar, e sabia que a vida da igreja era o reino milenar. A igreja primitiva sabia disso. Porque Jesus veio e falou, depois Paulo veio e explicou nas 14 epístolas, Pedro não sabia, aprendeu e escreveu as cartas dele, é verdade, existe. Tanto que ele disse, quem sabe naquele dia nós vamos alcançar a salvação. Ele estava falando de salvação da alma. Porque para entrar no reino milenar, você tem que ser salvo na sua alma hoje. E para ser salvo na sua alma hoje, tem que ter que confrontar com os irmãos. Quem não confronta, quem não suporta, quem não ama, não vai estar apto. Entendeu o espírito da coisa? Então vamos lá. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque, agora que eu descobri aqui, que possivelmente foi Priscila, olha o que a pessoa escreve. Ela devia ser mais explícita. O que foi? Não sei. Não, eu quero ver também. Não, que ela devia ser mais explícita. Você descobriu que é uma mulher, entendeu? É. Porque também a nós, e também porque também a nós, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido... Você entendeu alguma coisa? Hein? A nós quem? Eles quem?
Quem ouviu a palavra? É a minha mulher. A minha mulher é assim. Amor, mas eles falaram que... Eu estou no carro que é dirigindo. Ela fala, aí ela entra lá no carro, em qualquer lugar. Vê se a tua não é assim. Ah, mas eles falaram assim, isso, aquilo. Aí ela falou isso, aquilo. Eu falei, para. Quem falou? Você está falando de quem? Eles quem? Eles quem? Não, eu estou falando da fulana e tal, isso, aquilo. Ah, tá bom. Aí ela falou isso, aí a coisa diz, é sempre no pronome, ele, meu, teu. Eu me canso. Eu falei. Ah, então é por isso que você está falando que foi Priscila. Por isso que foi, porque ela fala assim. São judeus e os judeus convertidos. Lógico, mas se eu fosse escrever esse livro, sabe como é que eu escreveria? Vou repetir. Porque também a nós, cristãos convertidos, foram anunciadas as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, do Senhor, da grande salvação, como o rei de Melquisedeque. Cristãos convertidos ou judeus convertidos? Judeus convertidos, no caso. E também a respeito do reino, como se deu com eles, com os judeus. Fica mais fácil de você entender. A mesma coisa se deu com os judeus, mas a palavra que eles ouviram, ou seja, os judeus, não lhes aproveitou, visto que não foi acompanhada por fé. Jesus não veio e deu a palavra para os judeus, eles não aceitaram, não tinham fé e tal, por isso ele foi para nós. Continuando. Nós, porém, que cremos, ou seja, nós, judeus convertidos, ou como a palavra é para o judeu, mas é para nós também, porque você pode botar vocês, judeus convertidos, e nós, cristãos também. Não está errado, pelo contrário. Nós também cremos, nós, cristãos ou judeus convertidos, porém, que cremos, entramos no descanso, ou seja, no Shabat, na vida da igreja e depois na vida do reino. Agora pula para o versículo 6. Visto, portanto, que resta entrar em alguns, ou seja, nem todo mundo entrou. Agora é o que? Versículo o quê? 6. Eu vou ler de 6 a 11 para terminar, que já passou da hora. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele. Ou seja, entrar no descanso milenar, na vida da igreja, no Shabat. E que por causa da desobediência, eles não entraram no descanso na terra prometida. Olha a comparação. Sempre, lembra que Israel não entrou no descanso na terra prometida? Pois é, hoje também muitos não vão entrar na vida da igreja, tá? Vocês vão perder o descanso, vocês vão perder o reino. Aqueles os quais foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia. Agora, olha só, aí já muda. Eu tenho que correr agora, Cacilda Beck. Não corre. Hoje, falando por Davi, todo mundo sabia quem era Davi. Falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, foi Josué que botou o povo lá dentro, não foi? Foi. Mas veja a citação, fala de Davi, de Josué, de rei, porque eles eram hebreus. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Qual é o outro dia que ele está se referindo? Ao reino milenar. Ou seja, eles entraram em Canaã, o povo de Israel, nova geração, Josué e Caleb e tal. Tá? Mas olha, Davi profetizou que haveria um outro dia, um outro descanso, como Josué também. E eles estavam se referindo, embora pelo contexto era Canaã terreno, para nós significa vida da igreja, desfrute, para poder desfrutar do reino. É isso que o escritor está falando. Continuando. Agora. Portanto, ou seja, conclusão. Resta um repouso para o povo de Deus. Ou seja, um Shabat, um descanso milenar. Resta um repouso, né?
Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo, Deus, descansou das suas obras como Deus das suas. Ou seja, o que a pessoa está escrevendo aqui? Que resta, ou seja, conclusão. Quem entrar na vida da igreja e sabendo que vai ter o reino milenar, essa pessoa vai o quê? Descansar. Assim como Deus descansou. Quando que Deus descansou? Hein? Sétimo dia. Por quê? O que ele fez antes do sétimo dia? Trabalhou. Trabalhou fazendo o quê? Criou um Criou mundo. Criou o mundo. Eles sabiam disso. Deus fez tudo. Não é que Deus se cansou, vem? É porque ele descobriu o homem que podia representar ele. Ele disse, uau, agora eu descanso. Tem alguém que vai me representar. Deus nunca se cansa. As pessoas dizem, Deus descansou e estava cansadinho, coitadinho. É coisa de mineiro, coitadinho, coitadinho. Ó, tá cheio de mineiro ouvindo aí. Coitadinho, descansou, Deus estava... Não. Deus disse, uau, agora eu tenho descanso. O homem vai me representar, vai pregar sobre o meu reino e tal. Só que o homem, Deus... Por isso que Jesus curava no sábado. Lembra que tinha que guardar o sábado pela lei? Os fariseus queriam pegar Jesus porque ele não guardava o sábado. Aí o que Jesus respondeu para ele? Eu sou o Senhor do sábado. Não, eu sei, ele falou isso. Mas aquela respostinha direta. Sabe o que ele falou? Ei, o meu pai trabalha até agora. E eu também continuo trabalhando. Porque tem muita gente que precisa entrar na vida da igreja e no reino. Por isso que eu trabalho. E o pai continua trabalhando. Porque houve um erro de... Como é que tem uma expressão que diz? Um acidente de percurso no meio do caminho. O homem que Deus criou disse, ele vai me representar, vai comer da vida da minha árvore e tal. A serpente enganou e disse, bobagem, não é nada disso e tal foi. Deus disse, pronto, o homem, eu descansei, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Restaurar, e não sei o que e tal. De lá para cá, Deus está trabalhando para que você entre em Jesus Cristo como seu Salvador, entre na vida da igreja e você vá para o reino milenar. Porque o céu está garantido. Jesus disse, hoje, quem crê em mim, recebe a vida eterna, e ela é eterna significa que ela não vai poder perder. Mas, Ou seja, o homem veio dar trabalho para Deus, né? veio, por isso... Eu tenho uma pergunta. Pergunta enquanto eu bebo água, e a gente tem mais 1h40. Desculpa, 1 minuto e 40. Como é que o descanso, o Shabá, está relacionado a Canaã e ao reino milenar, se no reino milenar a gente vai ter que lutar? Da mesma forma. No reino milenar, nós vamos ter Jesus como o Senhor soberano reinando com ele. Eu já dei a aula. Esse é um descanso espiritual, não físico. Não, físico nem vai ser, nós vamos ter o corpo glorificado. Você acha que, vamos supor... 60%. Pô, vai ter um descanso porque não vai Calma tomar aí, calma lenha aí. de fogo, né? Para começar, já é louco. Já é louco. Não vai estar na agenda, então já é um descanso. Na apostila, Que parada é essa de 60% aí que a depois sua filha explica. soltou? Sua filha é a revelação das revelações. Gente, por isso que a gente pega lá de trás para entender. 30, 60, 90. Ah, yeah. A Ju... Ou seja, para encerrar, Júlio, para você entrar no reino, passagem obrigatória pela igreja. Certo? Não é só, agora eu estou dentro da igreja. Não, você tem que crescer né? Chegar, em vida. Você tem que crescer em vida. Porque senão a pessoa vai... Exato, vou pra igreja acha- todo domingo. Não é isso. Tem muito crente que está fora da igreja, estou falando, entendeu? E Tem acha muito que tá- crente dentro da igreja que Fora está da igreja. fora. É igual o cara que vai para o quartel. A igreja tinha que ser um quartel, É o disciplina crente e tal. girafa. É o crente que vai, mas ele não confronta com as pessoas da igreja. Não, e olha, eu vejo isso, a igreja americana, eu vou te dizer, por isso que diz Deus é brasileiro. A igreja americana, o cara entra, eles têm tudo. Porque no brasileiro, olha, eu prefiro que tenha bagunça, briga, isso, aquilo, mas você se confronta e você se perdoa um com o outro. Se não houver isso, o que Deus conta, eu digo, a gente tem diferença, mas quando você diz, pô, meu irmão, desculpa, eu errei, não é nada disso. Isso conta, mas na igreja americana, eu estou falando de realidade aqui. Você entra na igreja, tem som, maravilha, tem isso, aquilo. O cara entra, o pastor fala, o cidadão entra. Ele senta. Ele quer 40 minutos de culto. Porque eu já vi. Fast food.
Tem que ser, ele vai na igreja como ele é patriota. O americano pode estar tomando droga, pode estar adulterando. Tocou o hino americano e ele levanta e bota a mão no peito aqui. Júlio, depende. Eu estou falando em geral. Aí tem igreja americana. Eu sei, vai, o cara senta, ouve e tal. Quem canta? Por que a igreja americana? Eu sou um cara observador. Eu não tô... Somos nós. Somos nós, mas o mover de Deus dentro da igreja local, isso é uma outra coisa que as pessoas não entendem. Deus quer... Existe a igreja, corpo de Cristo, e existe a igreja local. Jesus morreu. Não adianta você, não, eu pertenço ao corpo de Cristo universal. Isso é muito vazio. A igreja, para os olhos de Deus, é a igreja local. É onde você se congrega com os irmãos. Você se relaciona. Se você não se relaciona, acabou. Porque a vida, ela vem dos atritos, das perseguições. Porque se a igreja já fosse um lugar como muito partido político, como muita empresa e tal, todo mundo lá, o chefe fala, todo mundo quer, todo mundo diz, beleza, é isso aí, mestre. Sai de lá, o cara corrupto, é isso, aquilo e tal. A igreja tem que ser um lugar de confronto. Para quê? Para eu... Se eu te perguntar, você tem ciúme? Eu falei, não tem ciúme não. Tá bom. Entra na igreja, você que tem 20 anos de igreja, aí chega a irmãzinha nova, e ela já começa falando em línguas, você demorou 20 anos e até hoje não fala. Ela começa a profetizar, ela levanta as mãos, ama Jesus, chora, aí ela é logo ordenada, mulher, hein? Se fosse homem, ela é logo ordenada ao ministério e tal, e você, peraí, você fica feliz com isso? Aí você chega e encontra sua, poxa, pastor, acho que foi pastor Miguel, tá lá, eu tô aqui 20 anos, carregando instrumento, fazendo isso e tal, chegaessazinha aí, então isso aqui tá errado, amor, eu acho que é hora da gente ir para outra igreja. Você ficou com o quê? Ciúme. E Paulo diz, quando um se alegra, todos se alegram. Ô, irmãzinha, entrou, tal, e que bom. Quando um está triste, todo mundo... Puxa. Mas a gente se alegra com a desgraça da irmãzinha. Está em punição. Está lá, não sei o quê. Ou seja, é muito fácil dizer, eu estou na igreja do corpo. Ei, é igreja local. Se tem as 5 delas que nós estamos dizendo que é hora de acabar. Já vou acabar. Então eu vou continuar na próxima semana, porque eu não falei nem metade, eu só li o texto. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. O que significa se esforçar? Esforçar. Engole seco. E não tem nada a ver como todo mundo prega. Você tem que se esforçar para ir para o céu, meu irmão, para manter a tua salvação. Ei, alguém tem que se esforçar para manter a sua salvação? Mais do que o sacrifício. Mais do que ele fez tudo. Então não tem nada a ver com salvação, tem a ver com o reino. Para entrar lá é esforço. Esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. O irmão caiu, perdeu a salvação. Um dia ele peca, perdeu. Outro dia ele levanta. Ele cai, levanta. Ele cai. O que significa cair pelo contexto? Perdeu o reino. No contexto primeiro. O livro está sendo escrito para judeus. O que era cair? É parar de ir para a igreja por causa deixar de ir da igreja por causa do contexto judaico. Não caia. Mas a gente falou em cair, o cara caiu em pecado. Pode perder a salvação. Não é isto que o livro diz. Cuidado para você não cair. Cuidado para você não voltar de novo para o judaísmo. Tem tanta coisa. Tem uma promessa do reino. Você não quer o Canaã. Você não quer a vida com Jesus. É um livro de estímulo para quem estava perdendo tudo. Eu estou querendo dizer que é um estímulo. Quem está fora da igreja, possivelmente... Eu digo isso com tranquilidade. Tá fora
de saber as coisas do reino de Deus. Está fora. Então venha logo. Segundo o mesmo, olha só, para que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência de Israel que não entrou na terra de Canaã no descanso sabático. Acabei onde eu queria. Na próxima aula nós vamos falar sobre a palavra profética e na continuação eu vou voltar de novo à parábola da vinha, porque ainda tem muita coisa. Tem muita coisa. Amém. Muita coisa mesmo. Você quer ir para o reino? Então você tem que ouvir a palavra. Ouvir uma palavra que realmente te prepare para... Olha, teve muitas admoestações aqui nessa noite. Que bom, a gente relaxa e brinca, mas a coisa é séria. É séria. O livro de Hebreus tem 5 admoestações. Todas elas têm a ver com o reino. O Marcão tá falando uma coisa aqui. Eu vou fechar aqui, porque senão eu não termino. Pode falar, Marcão. Fala. Ele está dizendo o seguinte, é o Marcão Adão, eu não sei se é quem é. O que eu entendo é que a terra de descanso é a própria presença de Deus em tudo em nossas vidas. É a presença de Deus que se manifesta dentro da igreja e que vai se manifestar no reino milenar. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Deus não se manifesta com você no seu quarto pra caramba. Mas mais na igreja. Tivemos um exemplo ontem. Eu já tive muitos insights, né, sozinho. Mas quando a igreja for edificada... Você quer o mistério de Deus agora? Mais um minuto. Você sabe, Jesus ainda não voltou porque a igreja não foi edificada. Edificada significa ser construída um em cima do outro. E ele disse, quando a igreja for edificada, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu vou voltar. Hoje as portas do inferno prevalecem dentro da igreja mole. Porque a igreja não foi edificada. O que significa ser edificada? Tem nada a ver com doutrina ruim, tem nada a ver com poder, nada disso, porque a igreja faz isso tudo hoje. Ser edificada significa que todo mundo fale em línguas ou não fale, profetize ou não profetize, cure, expulse demônio ou não, isso não tem nada a ver com edificação. A edificação tem a ver com uma transformação da vida da pessoa ao ponto dela amar o irmão. Se ele fez alguma coisa errada, você vai amar e vai ajudar ele. Se ele se alegrou e você não, perdeu alguma coisa, você vai se alegrar por causa dele. Se você cair, alguém vai também. A edificação está na base de uma vida transformada. E essa vida transformada é consequência de sofrermos, crescermos e amadurecermos. Ou seja, por isso, irmão, não posso falar como espirituais, como carnais, porque há ciúmes entre vós. No dia que todos nós tivemos a vida de Deus crescendo dentro de nós, não importa se tem dízimo, se o irmão saiu da sua igreja e diz, pastor, agora eu vou na igreja fulano, você vai dizer, glória a Deus, abençoe os irmãos lá. Mas se sai e diz, não fala mais, mulher, não fala mais com Jesus. Saíram da igreja, que coisa. Sabe por quê? Ele não tem a vida de Deus. Porque Jesus... Paulo, estão profetizando lá, nós somos 70 aqui, no Arraial só nós. Proíbe lá, Josué. Paulo proíbe, que tem lá uns caboclos lá, uns caboclos não. É linguagem que tem uns caboclos lá da tenda lá, estão recebendo o mesmo filho. Moisés falou, Josué, vem cá. Ah, tá, você falou Paulo e Josué. Não, Paulo não, é Moisés e Josué. Ele falou, vem cá, meu filho, por acaso tu tá com ciúme? Que foi, Josué? Que isso, não fala assim. Tu tá com ciúme? Oxalá todo mundo em Israel recebesse do espírito da profecia. Deixa eles lá. Jesus disse, Paulo, olha, se um prega por isso, tá pregando o evangelho, deixa para lá, abençoa. Quem faz isso é porque cresceu na vida de Deus. Mas a gente, a ponto de cuidado. Olha, pastor, o irmão, a irmã. Jesus está edificando a igreja. Por isso que a gente passa por lutas, sofrimentos e luta. E olha, para Deus te colocar no foco. Se você crescer e amadurecer numa boa, você não vai ficar sem namorado, sem noivo, sem marido, sem emprego, sem isso, aquilo.
Porque se Deus te der isso, tu vai continuar mais ainda besta do que antes. Entendeu o que eu falei? Uhum. Você vai dizer, não, Deus tira. Eu digo, uau, quantos irmãos eles não têm? Começa a abençoar quem não tem. Faz o que a última aula. Que bom. Oxe, o pastor ganhou uma oferta do membro da minha igreja. Glória a Deus. Jesus seja glorificado. Não dá o cargo mais para ele. Está se bandeando lá para o lado do Pastor Júlio. Está se bandeando. Isso é a coisa mais demoníaca que tem. Dê o seu dízimo aonde você quiser, aonde Deus te mandar. Abençoe o pastor que você... É tudo de Jesus. Vamos orar. Aniversário da Bia. Nós vamos... Não, se você quisesse fazer oração. Né? Tá bom. Tá ali, ó. Posso botar a musiquinha? Papai, Lá onde liga isso. eu quero demais, papai. Vamos lá. Mamãe, De quem que é isso? não quero mamãe. Vamos orar. Ih, ligou isso aqui? Deixa eu ver. Mamãe. Quem que deu isso pra você? É do Daddy. É do Daddy, tio. Gente, deixa pra lá. Gente, vamos terminar. Essa aqui é a verdadeira igreja edificada. As crianças. Agora silêncio que o vovô vai orar. Gente, vamos orar. Levanta sua mão, faz alguma coisa. Peça ao Senhor para Ele completar. Porque eu não tive muito tempo de falar o que eu queria, mas tudo bem. A gente vai continuar. Peça ao Senhor que o Espírito Santo imprima estas verdades no seu espírito primeiro. Porque você ouviu com a sua mente. Agora a sua mente vai jogar para o seu espírito vai devolver. E a sua mente vai jogar para a sua alma, ou seja, para a sua razão. Para quê? É assim que funciona. Para que você tome uma decisão. Porque você pode ouvir coisas maravilhosas de Deus, mas se você não tomar uma atitude, e a ação de tomar atitude está na sua alma. Você se convence no espírito e toma atitude na sua alma. Eu vou fazer isso. Eu vou voltar para a igreja. Eu vou abençoar os irmãos. Eu vou abençoar o meu pastor que fez coisas. Eu vou fazer isso. Eu vou te dizer uma coisa. Tu vai ter um avivamento na tua casa, na tua igreja. Deus vai te arrebatar, te trasladar, vai fazer. Eu garanto isso. Mas se tem alguma coisa com o irmão, vai acerta os ponteiros. Antes que ele te entregue aos verdugos. E você vai para a hiena. Está lá na parábola do credor inconstante. Que fala exatamente isso. Acerta. Se alguém tem alguma coisa contra mim, vem, fala. Eu falo muitas coisas que às vezes não agrada. Mas me perdoa. Ninguém é obrigado a pensar exatamente como eu. Nem... Mas... Verdade liberta. Liberta. Você diz, olha, pastor, o irmão nem olhou, não falou. Fala. São as pequenas coisas. Porque se você não acertar nas pequenas, nas grandes coisas não vai. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, o teu Espírito já está funcionando entre nós. Nós estamos, Senhor, diante da tua presença. O teu Espírito está aqui nessa noite, está no lar, na vida de cada um, na internet. E, ó Deus, nós queremos crescer. Porque nós queremos ir para o reino. Esse é o nosso interesse, esse é o nosso alvo. Essa é a nossa meta. Graças a Deus que Jesus já nos garantiu a salvação. Eu quero abençoar a mente, o coração, o espírito de cada um que está me ouvindo aqui nesta noite. Eu quero desafiar a Deus para que o teu espírito confirme essa palavra. E eu quero dizer a Deus que vai haver um avivamento pessoal na vida daqueles que praticarem essa palavra. Que agora se esforçarem, pagarem um preço para ouvir a tua palavra, abrir mão de outras coisas, Senhor, para ouvir a tua palavra, custe o que custar.
Porque há um reino, há uma promessa, há um descanso, como há também um castigo e uma punição temporária. Por isso, ó Deus, eu abençoo cada um aqui nesta noite. Eu abençoo a vida da minha neta, a Beatriz, ó Deus, que completou mais um ano, porque ela já tem sido abençoada através da família, da nossa família, dos pais, dos amigos, dos irmãos da igreja, que têm filhos que também estão com ela. Isso já é uma bênção, mas nós queremos mais. Porque ela vive na escola, ela vive com outras crianças. E muitas delas, talvez a maioria, não tem nada a ver com o teu reino. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que haja sabedoria, principalmente para o Bruno, para a Juliana, para poderem, Senhor, falar sobre a tua vida, sobre o teu reino, demonstrando na vida deles. E também pela palavra, através de nós, Senhor, porque nós temos que ter cuidado com as nossas crianças. E a mesma coisa há de acontecer na tua casa. Eu creio que o anjo do Senhor está acampado na casa de cada um agora, guardando você. Eu dou ordem aos anjos do Senhor para guardar você, a tua casa, os teus filhos, contra este mundo maligno, demoníaco. Mesmo as coisas, entre aspas, boas deste mundo estão minando a sua mente para que você não busque o reino, não busque a igreja. Eu dou ordem que os anjos de Deus levem de volta, você que está me ouvindo pela internet, leve de volta a igreja. Volte, porque lá é o lugar onde o Espírito Santo vai falar com você. Um anjo vai te levar na mão. Amém. Eu dou ordem, vai te levar na marra. Porque, Senhor, a tua palavra diz no livro de Hebreus, logo no início, que os anjos de Deus são servos nossos, que somos herdeiros da salvação. Então eu quero ver ministração, eu quero ver legiões de anjos, trazendo o povo de Deus que está ouvindo essa palavra, e aqueles que já estão na igreja, que vão começar a viver uma vida realmente decente diante de Deus. Aleluia. Levando as cargas uns dos outros, abençoando, dando dinheiro, dando comida, dando uma palavra, enfim, ó Deus, eu creio, Jesus, eu estou falando contigo, por isso não me importa o que estão ouvindo. Eu estou te clamando, Senhor, nesta noite. Principalmente agora, eu clamo pelos líderes, pelos pastores, ó Deus. Não importa se alguém está ouvindo, eu estou falando contigo, Senhor, e tu sabes da sinceridade do meu coração. Eu quero abençoar todos os pastores que porventura estão ouvindo ou não, que são membros de alguém. Se você que está ouvindo, o meu pastor, eu quero abençoar. Seja ele errado, tenha feito o que for, Jesus vai restaurar a vida dele. O Senhor vai dar um avivamento para ele maior, ele vai ser melhor do que ele já foi. Porque a igreja vai ser edificada através do anjo da igreja e através da ministração de uns para com os outros. Obrigado a Deus pela vida de cada um. Obrigado pelos irmãos que têm trazido suas ofertas, têm semeado aqui, semeado em outros lugares. Eu te agradeço, ó Deus, porque tu sabes das minhas necessidades que eu não preciso falar. Mas eu já abençoo aqueles que se comprometem e são tocados por ti para fazer alguma coisa. Sim. Eu abençoo como eu sempre sou o primeiro a fazer. Porque, ó Deus, eu quero viver a vida no reino e uma vida na igreja, amando sinceramente, não falsamente, os meus irmãos, mas com um coração puro, um coração que busca a ti acima de tudo. Sim. No nome de Jesus, eu abençoo você que está me ouvindo também na sua casa, os seus filhos, os seus parentes, porque este ano o Senhor vai se revelar para cada um de vocês. E a sua igreja vai ser abençoada, porque você está ouvindo isso e você vai ser um intercessor lá dentro. E as coisas vão mudar. E os anjos do Senhor vão te ajudar. E com certeza o Espírito Santo vai se manifestar. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. E amém. Até a próxima segunda. Glória a Deus. Até a próxima segunda com a palavra profética. Venha, vamos começar na hora, comam. Não sei o que eu vou fazer de comida, mas olha, é uma visão profética acima do... Bom,
Quem tem ouvidos ouça.